Nesse momento, a gente vai dar sequência à análise da escola realista. Eu vou aprofundar um pouco mais para vocês aqui as diferenças entre um romance realista e um romance naturalista. O realismo ele tem início com a publicação da obra Madame Bovary, obra de 1857 de Flaubert. É uma obra polêmica para a época, né? Uma obra que trata do adultério, uma obra que desmistifica o casamento como ideal de felicidade, aquilo que a escola romântica tanto apregoava. O Flaubert chegou a ser processado por causa do livro, né, em função dessa exploração temática, né, que até então ninguém tinha abordado ainda com tanta seriedade o que o Flaubert vem fazer nessa obra. Em cima desse livro, vai surgir uma corrente na literatura realista que a gente chama de bovarismo, que a gente pode ver, inclusive, numa obra chamada O Primo Basílio, do Eça de Queiroz. O que é o bovarismo? Vamos entender. Quando a gente observa bovarismo, os realistas colocam como as causas da decadência moral da mulher no século XIX. 1. A excessiva leitura de livros românticos. 2. A vida ociosa. E 3. A superstição religiosa cristã. De que maneira isso funciona? Seguinte, os livros românticos eram escritos para agradar o público leitor feminino, né? Era um dos poucos lazeres, é uma das poucas formas de entretenimento que o público do século XIX tinha. E como o livro romântico ele comete seus excessos, né, que nós já falamos aqui, então a leitura se torna cansativa e acaba influenciando o comportamento das mulheres. A ociosidade, se as mulheres não faziam nada, elas pertenciam à classe burguesa, e por fim, a superstição religiosa. Quando a gente pensa no livro Madame Bovary, aproxima aqui para mim. O romance até então era o território da aventura, que o leitor buscava exatamente para se refugiar da banalidade da vida cotidiana. Madame Bovary aparece como um contrassenso, um romance em que nada acontece. Flaubert é implacável consigo, com Emma, com o leitor, ao apontar a morte da visão romântica e ao mesmo tempo criticar de maneira impiedosa a hipocrisia e falsidade da sociedade burguesa. Vem cá, nesse momento, eu não posso deixar de citar para vocês uma fala do Brás Cubas, logo no início do livro, quando ele fala: o maior defeito deste livro és tu, leitor. Tu amas a narração direita e nutrida. E o meu estilo é como os ébrios, guinam à esquerda, guinam à direita, caem, se levantam. Veja, o que o Brás Cubas, né, aqui está ironizando? Os romances de aventura. Nós estamos falando de romances psicológicos, nós estamos falando de construção de personagens esféricas, nós estamos falando de personagens que nós vamos demorar muito tempo para conhecer. Então, toda essa pegada, né? Por que o livro é um contrassenso? Porque o público estava acostumado com um romance focado no enredo, a história vem, flui, vitórias, guerras, batalhas, todas aquelas coisas do romantismo. Né, cara, homens perfeitos. Aqui não. Aqui ele está focando, na verdade, nas hipocrisias. Nessa sociedade, na verdade, de aparências, como a gente já citou anteriormente, como no conto O Espelho, do Machado de Assis. Então, quando a gente olha essa tela, belíssima tela, né, A Fazedora de Anjos, que é o tema do livro O Primo Basílio, do Eça de Queiroz. Quando você olha na tela da esquerda, perceba que nós temos uma menininha, atrás dela nós temos uma senhora de preto, que é uma dama de companhia, né? E ela está sendo cortejada por um homem lá no fundo, né? Ele está levantando o chapéu, tal, ele está cortejando, etc. A tela do meio já mostra a essa garotinha o resultado desse flerte, né? Ela é uma mãe solteira, né? Ela está com uma criança no colo, com um olhar ao longe, né? É sempre muito importante você, quando estiver lendo, tal, observando uma obra de arte, você tem que perceber os locais, os lugares onde os personagens se encontram. Olha essa personagem na tela do meio. Aproxima aqui para a galera ver de perto. Olha, quando você vê, perceba que ela está num porão. A gente consegue ver a roda do tilbury lá na escada, lá na rua, lá fora. Certo? Então, assim, ela está numa posição de inferioridade social, né? Não era admitido isso no século XIX. Então, quando a gente percebe isso, é a mesma coisa de você perceber, olhar a obra O Cortiço, do Olívio de Azevedo, né? Falaremos sobre isso. E ao lado dessa senhora, no canto direito, na tela do meio, nós temos a Tecedora de Anjos, né? No banquinho aqui perto da mulher, a gente tem uma sacolinha com moedas, lá nós temos
uma mamadeira, e essa mulher com um cara de poucos amigos aqui, né? Ela que vai cuidar dessa criança. No final, na tela terceira, a gente já tem ali os corpos sendo incinerados e ela produzindo anjos. O que é isso? Vamos lá, vamos entender. Existia, né, durante muito tempo, existiu a roda da fortuna. Essas mulheres que eram da camada da sociedade, né, da high society, quando elas engravidavam solteiras, elas viajavam para férias, correto? E aí elas, na verdade, passavam o período da gestação e entregavam essas crianças para os conventos, onde essas crianças colocavam na roda da fortuna, essas crianças eram educadas ali dentro. A segunda opção é essa que o quadro exemplifica, né? Entrega para uma tecedora, uma fazedora de anjos. Ela recebe para cuidar da criança, mas na verdade essa criança adoece. Ela adoece nada, ela é assassinada, é incinerada e a mulher, né, ela vai ficar protegida, correto? Ela vai ficar protegida da maledicência, né, da fala da sociedade burguesa a qual ela pertence. Tremenda, puta hipocrisia do caramba, na verdade, se você pensar. Mas é isso que o Eça de Queiroz vai abordar no Primo Basílio, correto? Então, quando a gente pensa aqui, ó, aproximando a tela que eu mostrei para vocês, olha o momento em que ela está sendo cortejada. Olha a garotinha, o perfil romântico, né, cara, de ingenuidade. Também ela usa um véu exatamente para se proteger. Enfim, é isso. Diferente do romance realista, o romance naturalista, a escola naturalista abusou de um vocabulário de rigor técnico e uma análise de cunho estritamente materialista. A influência tanto da hereditariedade quanto do meio são visíveis na configuração das personagens. A revelação da miséria humana como um enfoque acentuado nas classes marginalizadas. É aí que entra a obra O Cortiço, que é uma importante obra. É relevante aqui você pensar que a obra O Cortiço ela foi publicada ironicamente no dia 13 de maio de 1890, exatamente para mostrar os resultados, né, da abolição, a forma como a abolição da escravatura foi feita no Brasil. Colocou o negro à margem da sociedade. Existia aproximadamente, galera, nessa época, 600 cortiços no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro. E ali eles começam o processo de urbanização no Rio, né? A construção da Avenida Brasil, né? Urbanização, na verdade, que é marginalização, né? Destrói-se os cortiços e essa galera começa a subir os morros e vai dar origem às favelas, né? As favelas, os morros cariocas começam a ser habitados nesse contexto. Vou mostrar algumas imagens para vocês terem uma noção do que nós estamos falando. Pus a nu as chagas daqueles que vivem mais abaixo. Minha obra não é obra de partido e de propaganda, é uma obra de verdade. Essas fotos que vocês estão vendo, todas elas são de cortiços. Lembrando do Zola que eu já citei aqui, o Zola é o autor do Thérèse Racam, de 1867, que é que tem uma frase muito legal para você entender o naturalismo, que ele fala assim: todo escritor deve ser como um cientista. Pô, se ele tem que ser como cientista, o cientista levanta uma tese, prova essa tese e tá pronto. É isso, por isso que nós chamamos o romance naturalista de romance fechado, né? A conclusão quem tira é, no caso, o autor. A obra-prima do Zola, volta para mim aqui, João. A obra-prima do Zola é Germinal, que você consegue em uma versão cinematográfica com Gérard Depardieu. É um bom filme, dá para você ter uma boa noção do que a gente está falando aqui, né? Muitos desses autores, como é o caso do Zola, às vezes eles vivenciavam a experiência, como é o caso desse livro, né, que trabalha no contexto da exploração do proletariado, a galera que trabalhava nas carvoarias e etc. Ele fica um tempo ali para adquirir a experiência para poder escrever o livro sobre, correto? Então vamos lá nas imagens. Aqui você tem um cortiço no século XIX, lembrando que são aproximadamente 600, pode manter aqui agora, que são apenas imagens para a galera ver como que funcionava, como que era a vida dessa galera, né? Então, quando você vê essas imagens, elas não são muito diferentes das imagens que nós temos hoje nas favelas brasileiras, correto? Essa marginalização, em especial da sociedade, da família, né? Do negro, do preto no nosso país. Aqui são
as desconstruções, né? Eles vão quebrando todos os cortiços exatamente para fazer as avenidas, né? É um Rio de Janeiro, na verdade, que vai se transformar num Rio de Janeiro europeizado, né? Onde você vai ter a Rua do Ouvidor, né? Que é a rua onde estavam os cafés, os boulevards, as livrarias, né? Era uma rua frequentada pela elite brasileira, não só carioca, mas pela elite econômica nacional, porque tinha muitas lojas de produtos de importação, roupas, chapéus, etc. Certo? Então, cara, guardadas essas diferenças, né? Tem um outro detalhe que também é importante, é a questão do impressionismo e do expressionismo. O impressionismo é uma corrente artística muito forte no final do século XIX, onde a gente encontra importantes nomes da pintura, como Monet, Manet, Renoir, Cézanne, certo? E o expressionismo é onde a gente vai ter como precursor, né, um dos precursores, a figura de Van Gogh, de Gauguin ou de Edvard Munch, correto? Como que isso se aplica na literatura? Vamos lá, cara. Quando a gente pega essa pintura, o Monet teve a feliz ideia de pintar a catedral aqui aproximadamente 50 vezes. Depois ele expôs esses quadros numa galeria de arte, aproximadamente uns 40 quadros. É a mesma igreja, é o mesmo lugar. Perceba que o cavalete parece que foi colocado sempre na mesma posição. Mas, volta aqui, João, mas o que acontece, cara? A luz era diferente. E mais importante do que a luz ser diferente, o estado de alma daquele que pinta também era muito diferente. Então o impressionismo, ele é de certa maneira uma fusão entre duas perspectivas. A subjetividade romântica, né, e a captação da realidade realista. Né? A grande sacada, a grande contribuição para a história da arte, do impressionismo, é que os caras tiraram o cavalete de dentro dos ateliês, onde a luz era artificial. Então ele leva ali para o campo, né, começa a pintar o quadro, né, a paisagem, só que a luz vai mudando, o sol vai aumentando a luz tal, e tudo mais, e ele vai modificando isso, correto? Isso você vai ver na literatura. Quando você está diante de um narrador realista de primeira pessoa, tem que tomar muito cuidado, é um narrador pouco confiável. Né? Você pode, para quem aqui já leu a Relíquia do Eça de Queiroz, o Teodorico é o narrador de primeira pessoa. Ele está contando a história dele mesmo, ele é o protagonista. Então essa história, ela na verdade chega para nós com os olhares, com os olhos dele. Né? Quem garante que aquela história que ele está contando é verdadeira? A gente tem que tomar cuidado com isso, correto? É o caso do Dom Casmurro, do Bentinho. É por isso que fica fácil de acusar a Capitu, certo? Ao acusar a Capitu, mas ele que está contando a história. Então, quem garante que aquela história... Ele mesmo fala, né, cara, que ele é ruim de memória, mas é muito bom de imaginação. E quem garante, então, que a imaginação não se confundiu com a memória? E o Bentinho está escrevendo, na verdade, um processo de acusação contra a esposa dele, correto? Então, esse narrador impressionista, você tem que tomar cuidado. Uma outra tela bastante famosa é essa aqui do Monet, O Nascer do Sol. Perceba as pinceladas, como elas são mais suaves. E assim, um bom exemplo é o Cesário Verde. O cotidiano se dilata aos olhos do poeta e ele captura um instante, flagra alguma cena aparentemente banal e transmite a inconstância e mutabilidade do mundo, em uma poética repleta de cores, de movimento e de imagens, certo? Essa visão multifacetada. Vamos ler um poema, que é o fragmento de um poema, que é o seguinte... Nas nossas ruas, ao anoitecer, a tal saturnidade, a tal melancolia, que as sombras, o bulício, o tejo, a marisia, despertam-me um desejo absurdo de sofrer. Volta aqui para mim. Quando você pensa, desperta-me um desejo absurdo de sofrer, perceba aqui que nós temos uma subjetividade muito forte. Né? Ele está falando do final da tarde, né? Da Ave Maria, o horário da Ave Maria. Então, essa subjetividade, no romantismo, ela ficava só nas lamentações, né? Na choradeira por causa da mulher amada, da separação e coisas assim. Aqui vai mudar. Volta para o poema. O céu parece baixo e de neblina, o gás extravasado perturba-me e os edifícios com as chaminés e a turba toldam-se de uma cor monótona e londrina. E o fim da tarde inspira-me e incomoda, de um coraçado inglês vogam os escaleres e em terra num tinido de louças e talheres flamejam ao jantar alguns hotéis da moda.
Preste atenção nessa parte. Vazam-se os arsenais e as oficinas, reluz viscoso o rio, apressam-se as obreiras, e num cardume negro, hercúleas, galhofeiras, correndo com firmeza assombam as varinas. Vem sacudindo as ancas opulentas, seus troncos varonis recordam-me pilastras, e algumas a cabeça embalam nas canastras os filhos que depois naufragam nas tormentas. Volta aqui. Quando a gente pensa nesse fragmento, primeiro, ele é altamente sensorial, né? Ele é olfativo, ele é visual, você consegue perceber isso. E aqui nós temos uma zoomorfização, que é um elemento da escola naturalista. E no final, desculpe-me, quando ele fala, os filhos que depois naufragam nas tormentas. Então, ele foca essa realidade, e é essa realidade que desperta as emoções e os sentimentos dele, muitas vezes de revolta. É diferente do romantismo. O que o romantismo faz? O romantismo, na verdade, ele tem o mundo interior que se expressa sobre o mundo exterior. Por isso que a paisagem se modifica com o estado de alma dele. Aqui é o contrário. É o mundo exterior e o que esse mundo exterior reflete nele. Correto? E aí, o famoso quadro O Grito, de Mutt, certo? Que aqui todo mundo vai ter a mesma sensação de dor, de desespero, de medo, de angústia. As cores são mais fortes, são mais voltadas para a caricatura. Também esse quadro do Daumier, ou ainda chegando aos Retirantes, do Cândido Portinari, né? Nessa década, nessa série maravilhosa que o Portinari fez de pintura. E um bom exemplo é esse aqui, obra que está no vestibular da Unicamp. Aristarco todo era um anúncio. Os gestos calmos, soberanos, eram de um rei. O autocrata excelso dos silabários, a pausa hierática do andar deixava sentir o esforço a cada passo, que ele fazia para levar adiante de empurrão o progresso do ensino público. O olhar fulgurante sob a crispação áspera dos supercílios de monstro japonês penetrando de luz as almas circunstantes. Era a educação da inteligência. O queixo, severamente escanhoado, de orelha a orelha, lembrava a lisura das consciências limpas. Era a educação moral. Volta aqui. Olha só. O que você tem nesse fragmento? Nesse fragmento você tem uma caricatura. Então, o expressionismo, ele explora muito fortemente a caricatura. Tá? A obra O Ateneu, que a gente ainda vai falar sobre ela, é uma obra que, na verdade, tem elementos realistas, naturalistas, impressionistas e também expressionistas, como eu acabei de exemplificar. Então, o expressionismo na literatura, ele tem, assim, como objetivo chocar o leitor, deixar o leitor, muitas vezes, incomodado, desconfortável diante daquilo que ele está lendo. Beleza? Nós voltaremos nesse assunto quando estivermos falando das obras literárias do vestibular. Um grande abraço.